Olha, se tem um lugar onde a política está fervendo, esse lugar é Rondônia. É uma verdadeira teia de poder, cheia de ambição e, claro, muito conflito. Hoje, a gente vai tentar desemaranhar juntos o que está acontecendo nesse tabuleiro complexo e entender os movimentos que estão definindo o futuro do Estado. E para a gente começar a entender essa nova dinâmica de poder, vamos focar em um número. Apenas um: 5. Parece pouco, né? Mas 5 é a meta ambiciosíssima de deputados estaduais que um partido que até ontem era visto como coadjuvante quer eleger. E quem é esse partido? É o Avante. Sob o comando do ex-deputado estadual Jair Montes, o partido está deixando de ser o que a gente chama de nanico, sabe? Aquele com pouca expressão para se tornar uma peça central, um protagonista de peso na política de Rondônia. E essa força toda não é só local, não. Se a gente olhar o cenário nacional, o Avante já tem uma estrutura bem robusta. São 8 deputados federais, cerca de 16 estaduais espalhados pelo país e, olha só, 136 prefeituras. Isso mostra que o partido tem uma base bem sólida. Ok, então enquanto algumas forças novas estão crescendo, os grupos que já estão no poder, bom, eles estão mostrando algumas rachaduras bem sérias. E essas fraturas começam lá em cima, no topo da pirâmide. E o mais curioso é que não é só um probleminha isolado, parece até um espelho. A gente está vendo crises acontecendo em paralelo, tanto no governo do estado quanto na prefeitura da capital. De um lado, o governador Marcos Rocha está completamente rompido com o vice dele, Sérgio Gonçalves. E do outro, a mesma história. O prefeito Léo Moraes vive uma tensão enorme com a sua vice, a Magna dos Anjos. Aí fica a pergunta, né? Como é que essa instabilidade toda lá na cúpula acaba respingando no resto do tabuleiro político? Porque uma hora a conta chega. Pois é, essa instabilidade cria um verdadeiro efeito cascata. Para alguns, isso vira um problemão. Já para outros, acaba se tornando uma baita oportunidade. Para o prefeito Léo Moraes, por exemplo, a confusão não para no próprio gabinete. Agora, ele tem mais essa para resolver. Uma briga interna pela liderança do Podemos, que ficou conhecida como a Disputa dos Delegados, envolvendo o prefeito de Vilhena, Flori, e o deputado estadual Rodrigo Camargo. É mais um incêndio para ele apagar. Enquanto isso, em outra parte do tabuleiro, uma aliança de altíssimo risco está se formando para o Senado. O PT decidiu que vai apoiar o Confúcio Moura e o Assir Gurgatti. É uma aposta perigosa. Por quê? Porque o Gurgatti ainda tem questões pendentes com a Justiça Eleitoral. É quase um replay do que aconteceu em 2018, quando ele foi cassado. E para colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem um ruído de fundo constante, que são os escândalos e a atuação do judiciário. Isso tudo só aumenta a desconfiança geral no sistema político. Um caso bem recente que abalou as estruturas foi a prisão do Ezequiel Soares da Silva. Ele era ex-secretário parlamentar da deputada federal Cristiane Lopes. Quer dizer, é mais um elemento que complica um ambiente político que já está para lá de conturbado. Mas a polêmica não para por aí. O próprio Poder Judiciário está na mira do Congresso Nacional. A frase do senador Orelvisto Guimarães dá o tom da coisa. Não há limite para essa gente. Fazem as próprias regras. Pesado, hein? E as acusações em discussão são realmente muito graves. Vão desde salários astronômicos até magistrados sendo afastados por corrupção, por venda de sentenças. As fontes que analisam o cenário chegam a descrever a situação como um verdadeiro inferno astral para a instituição. Ufa, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, em tantos lugares diferentes. Afinal, no que a gente precisa prestar atenção para de fato entender os próximos passos da política em Rondônia? Basicamente, o futuro político do Estado vai girar em torno de 3 pontos de tensão. Primeiro, a subida do Avante. Será que eles vão conseguir mesmo virar o jogo? Segundo, essas brigas internas nos grupos de poder. Isso enfraquece todo mundo. E terceiro, a viabilidade dessas alianças novas e arriscadas. São esses 3 fatores que vão ditar os próximos capítulos dessa história. Isso tudo deixa a gente com uma provocação final. Num cenário tão quebrado, com tantas rachaduras, a questão talvez não seja só quem tem mais força, mas quem vai ter a habilidade e a inteligência para construir a ponte que leva até a vitória.